Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 7 de março de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2230, tem 7 páginas, 49 logias e 23 máximas. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 16 máximas. O tema é jargão. A especialidade, comunicologia. Quem redigiu o verbete aqui com muito critério e dedicou-se ao assunto é o professor Pedro, que está ali assessorado, inclusive com um casal também extra. Definição. O jargão é a linguagem peculiar utilizada por determinado grupo de consciências afins. A dificuldade na compreensão dos termos por aqueles não pertencentes ao grupo. O ato de saber adequar o discurso ao interlocutor. As senhas convivenciais. A oralidade denunciando a intraconsciencialidade. A mega importância das palavras. As diferenças do confort entre o discurso e o texto. Os neologismos instigadores para o cérebro. A importância da expansão do neuroléxico pessoal, visando a interassistencialidade lúcida. A cosmovisão linguística. A comunicabilidade paraperceptiva lúcida. A recuperação dos paraengramas intelectivos através do parapsiquismo intelectual. As investigações do consciências. Agora, na argumentologia tem aí a cosmovisiologia, que a título de exemplo são dadas 100 áreas diferentes da manifestação consciencial, todas com linguajar próprio, capaz de ilustrar o amplo e diverso campo linguístico dos jargões. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos esses 5. Autoexpressão, comunicação modular, linguagem denotativa, orismologia e variação vernacular. Frase enfática. O jargão representa a síntese da comunicação de determinado grupo social, cabendo ao intermissivista qualificar a expansão do neuroléxico para poder maximizar a intercompreensibilidade. Qual a extensão do vocabulário pessoal utilizado por você no cotidiano? Utiliza de modo consciente, cosmoético e interassistencial os jargões na intercomunicabilidade? Desde quando? A bibliografia específica, eu chamo a atenção, tem 5 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aqui do João Paulo. São 20 itens. Linguagem, palavra, vocabulário, termo, dialeto, intercomunicabilidade, profissionalês, sociolinguística, verbofilia, comunicofilia, linguisticologia, vocabulariologia, orismologia, terminologia, neologisticologia, conviviologia, interassistenciologia, lexicologia, coloquiologia e comunicologia. O verbete do dicionário hoje é ignoranciologia, que nós chamamos atenção aqui, principalmente no tópico da argumentação. Agora, questionamento. Estou estudando sobre as consequências e interprisões do aborto provocado pela consim mulher adulta reciclante. Gostaria que o senhor comentasse sobre o assunto ou indicasse fonte de estudo. Olha, aborto mostra que a mulher é chechelenta, desorganizada, que ela não leva a coisa, porque a coisa mais séria do aborto é a dona do aborto, é a mulher. A coisa mais séria se acontece é porque tem alguma coisa com ela. Hoje em dia, com tantos preservativos e tanta possibilidade, tem jeito de anular isso aí.
Eu quero falar para vocês o seguinte, que durante 15 anos eu dei o curso de sexossomática. Tinha 99 itens que eu discuti em cada curso. O tema mais polêmico, que criava mais problema, era aborto. De modo que isso continua do mesmo jeito. Já se escreveu tanto, estão falando tanto. O que eu vejo é o seguinte, aborto deve ser uma coisa que deve ser dada para a mulher resolver. E acabar com esse negócio de tanta religião em cima disso. Eu acho errado. Tem que deixar. O problema é ensinar as mulheres a elas se educarem, ser mais organizadas. O problema todo é esse. A emoção de vida, a afetividade, o sexo, cria, vamos dizer, o desvio. A pessoa não raciocina. Na madrugada de hoje, minha amiga, 16 anos, média inexperiente, foi deitar-se aos 30 minutos da madrugada. Nesse horário estava tudo normal. Acordou à 1 da manhã com o quarto inundado e sua mãe tirando a água do quarto. Sua mãe disse que acordou com alguma coisa, puxando seu braço e pedindo para que fosse ao quarto da filha para ver o que estava acontecendo. As duas afirmam que é impossível ter entrado água ali, pelas encanações da casa. O professor poderia comentar sobre o ocorrido, nunca ouvi caso semelhante. Se fosse vazamento, a inundação continuaria até agora. Não, tem vazamento que às vezes para. Uma pessoa segurou lá o negócio antes, ele não bate aqui. Outra coisa, se é água, isso aí não tem nada de parapsiquismo. Isso aí é algum desvio, alguma coisa que tem, precisa examinar o que é. Pode ser um cano furado, alguma coisa que tem. Essa não cola, não. Tem que examinar. Outra coisa, você viu lá? Foi lá para ver? Tem que examinar em loco isso aí. Conversa, esse é processo físico. Tem que examinar a casa. Faz TENEPS há um ano, não possui parapsiquismo avançado. Na TENEPS precisa ficar o tempo todo exteriorizando energia ou basta ficar alimentando pensamentos positivos que o próprio amparador se encarrega de coletar energia. Desde o começo do trabalho exteriorizando energia, não tem ressaca ou cansaço, me sinto bem. Se possível, o senhor poderia aprofundar o tema? Olha, o problema é você insistir. Vai com isso aí que você vai caminhando mais e vai anotando, registrando para você desenvolver o parapsiquismo através da assistência da TENEPS. O caminho é por aí. Mas agora, isso aí com o amparador você tem que resolver com ele. Tem que ir com calma, tem que examinar. Agora, para o professor Pedro, Enfatologia, página 1, terceira linha. Poderia explicar as senhas convivenciais. E na sexta linha, poderia ampliar o ato de saber priorizar a palavra certa com a pessoa certa no momento certo. E na sétima linha, a abrangência do alto vocabulário enquanto recurso ferramental para atalhos. Aqui ela colocou tudo num tópico só, eu estou dando os três também num tópico só. Então, a ideia que a gente colocou aqui das senhas convivenciais é que no processo de comunicação, comunicabilidade, como envolve em outras pessoas, envolve o processo de convivência, existem determinadas abordagens, determinadas palavras que se utilizam que você consegue acessar mais determinadas pessoas, determinados grupos. Então, por isso essa ideia da senha. A senha é qualquer marco, indicação que você fornece e dá a entender determinado aspecto. Então, no jargão isso é muito comum e por isso que os jargões eles são criados naturalmente. Com o processo de convivência é natural que surja um modo diferente do habitual daquelas pessoas se relacionarem entre si. Então, há como se aparecesse uma, vamos dizer assim, uma espécie de apliciamento positivo, de conivência, uma condição em que as pessoas sabem que se determinada palavra está sendo usada, elas sabem o sentido que aquilo tem, e quem não participa do grupo, quem não tem aquela história, quem não tem aquela convivência, muitas vezes vai ter outra noção, vai ter outro entendimento daquele assunto. Outra pergunta é justamente por isso, e considerando a interassistencialidade, é que o ideal é a gente sempre pensar, considerando o assistido, a psicologia dessa pessoa, você saber usar a palavra certa, ver se é o momento adequado, ver se você está com as pessoas também certas, no caso de testemunhas, e se é o melhor momento de se abordar aquela situação. Então, você muitas vezes poder ter no repertório cerebral diferentes abordagens para diferentes pessoas, muitas vezes você vai lucrar mais em termos de interassistencialidade. Então, nós colocamos aí no verbete, em diversos momentos, essa
condição que eu considero uma das mais sérias no processo da comunicação. É você ter uma farmacopeia, uma farmácia, um instrumental, um conjunto de ferramentas que você possa utilizar de acordo com a necessidade. E isso tem relação com a última pergunta da abrangência do alto vocabulário enquanto recurso ferramental para TARES. Exatamente isso, porque no processo de docência, por exemplo, muitas vezes nós podemos estar falando com pessoas mais eruditas, mais cultas, mais, vamos dizer assim, viajadas, experientes, e também podemos dar, às vezes, palestra em uma escola, para crianças, para jovens, utilizar gírias no momento adequado. O mais sério, se a gente considerar que a unidade de medida da comunicação é a mensagem, quer dizer, aquilo que você quer transmitir, então nós temos que ver como que nós vamos fazer isso. Então os jargões entram dentro dessas possibilidades, eles podem ajudar nesse sentido. Em parafatologia, página 1, quarta linha, a recuperação dos parengramas intelectivos através do parapsiquismo intelectual e as investigações do conscienciência. Começando pela última, todo o processo de comunicação, quanto mais a gente se dedicar e a gente puder se debruçar, estudar, de um modo ou de outro nós vamos estar alimentando o nosso paracérebro e isso em algum momento vai desbocar no conscienciês, que é justamente, a gente coloca isso na paradoxologia, é quando a gente vai abrir mão desses símbolos, desses signos, da condição das palavras propriamente ditas. E considerando justamente que o paracérebro, ele abarca a condição da holomemória, se nós pudermos, através de atividades parapsíquicas que envolvam a condição da VERPOM, que envolvam a escrita, nós vamos estar aproximando mais essa bagagem, essas informações que já existem no paracérebro, e isso vai ser mais fácil de ser, como se fosse decantado, a gente fazer o download dessas informações. Então, muitas vezes, quando se prepara um campo, se vai, por exemplo, escrever, vamos pegar o exemplo do verbete, parece que a gente fica mais inteligente, parece que a gente muitas vezes domina uma área, que muitas vezes nessa vida você não se dedicou tanto a essa determinada área. Então, tudo isso já é a, vamos dizer assim, insinuação do paracérebro no cérebro físico. E a insistência desse processo, ou seja, quanto mais nós trabalharmos com as energias, quanto mais nós nos colocarmos à frente de determinadas atividades que exijam justamente o uso do cérebro e do paracérebro, mais esse processo, essa afinização, ela vai acontecer. E aí tem os exemplos de aulas, itinerâncias, a própria defesa do verbete aqui. Ao verbetógrafo, apesar da facilidade de comunicação entre membros de determinado grupo, o jargão parece limitar o livre fluxo ideativo com quem é de fora. Por isso gostaria que nos ampliasse o paradoxo de o jargão poder ser universalista. Está na paradoxologia, página 3, segunda linha. Este realmente é um senhor paradoxo. Exatamente. A primeira abordagem, normalmente, que se tem do jargão, de modo geral, e só aproveitando o gancho, a nossa abordagem aqui não é simplesmente aquela do jargão profissional, que hoje, no senso comum, é o que mais vem à mente quando se fala de jargão. Mas a gente entra e expande essa abordagem para os regionalismos, para a terminologia de um modo geral, para a linguagem científica e assim sucessivamente. Então, é justamente essa ideia. Se você considera que para poder deixar essa dimensão de modo definitivo, para poder, por exemplo, dominar o conscienciês, nós temos que aprender e saber e dominar tudo dessa dimensão, o jargão entra dentro disso, e principalmente considerando que você precisa fazer assistência para determinados grupos, então ele pode ser universalista nesse sentido. Além disso, quanto mais jargões, ou seja, jargões de diferentes áreas, nós dominarmos, mais universalistas nós seremos. Então isso eu vi na prática. Já há alguns anos eu venho coletando diferentes tipos de modos de se expressar, linguajar diferentes desses grupos que eu havia comentado anteriormente, o processo de regionalismo, as gírias, a condição mesmo da ciência, a erismologia, e o resultado prático disso é que você começa a entender mais a mentalidade das pessoas
partícipes ou participantes de determinados grupos. Você vê, a linguagem fornece a síntese dos valores daquele grupo, de como essas pessoas se manifestam, enfim, daquilo que elas priorizam. E você pode, com isso, ter uma visão de conjunto maior e aí poder qualificar e gabaritar o seu processo assistencial. Então, na prática, o que se observa é que se não houver nenhum tipo de apriorismo, preconceito perante determinado linguajar, nós tendemos a ser mais universalistas. No verbete do dicionário, o senhor poderia comentar a premissa, o item traforologia? Quais seriam as principais causas conscienciais da ignorância evolutiva dos tempos atuais? O caso todo é o seguinte: a ignorância hoje nos tempos é o problema da fartura. As pessoas não sabem viver com a fartura que têm. Por exemplo, eu estava lendo agora recentemente, até o exército estão preocupados com os soldados, e o soldado, antes de mais nada, quer ter alguma coisa para falar. Eles não querem saber de comida, não querem saber de nada. O que eles pedem é qualquer coisa de wire, entende? Wire. Alguma coisa nesse sentido. Que eles querem ter contato. Então, veja, o problema da turma que perde tempo, por exemplo, com videogames, isso tudo é ignorância, é a cultura do ignorantismo, como nós chamamos. Então, hoje, isso é um fato, as coisas existem. Agora, tudo por quê? É porque tem recurso demais. As pessoas criam problema. Antigamente, havia uma expressão popular que eles falavam, o tédio leva ao crime. Quer dizer, boa vida cria tédio. O tédio pode levar à sujeira, ao desvio. Então, essas coisas têm que ser examinadas. Agora, eu estou aqui com o caso da internet, está falando. Pesquisadores identificam um mecanismo capaz de melhorar a aprendizado. Eu quero ver isso aqui. Todo dia tem notícias sobre isso, mas eu quero ver isso funcionando na escola. Por agora, eu ponho minhas barbas de molho. Eu tenho barba, né? Posso pôr as barbas de molho. Agora, outra coisa que eu queria falar. O povo aí, de vez em quando, está tudo perguntando. Aqui de fora também me perguntam. Então, eu quero falar uma coisa com mais detalhes aqui hoje. A pessoa que quer saber dos processos de fenômenos, de modo geral, seria bom ela examinar o que eu vou falar aqui, fazer pesquisa disso, que não é tão difícil. Só abrir livro e começar a ver. Então, o livro é o Projeciologia. A pessoa pega o índice remissivo na página 1201 e ela vê lá a entrada, o verbete chamado Sensações do Índice Remissivo. Tem 28 páginas, quer dizer, são 28 tópicos ou parágrafos que falam sobre as sensações parapsíquicas. Com isso, a pessoa pode ter um verdadeiro manual do processo de sensação. Isso está no livro Projeciologia, esses anos todos. Eu vou repetir. Livro Projeciologia, Índice Remissivo, página 1201. O nome que a pessoa vai procurar lá, a entrada, o verbete no índice é Sensações. Tem 28 tópicos, quer dizer, são 28 páginas. É mais de 28, porque tem página que vai para outra, porque o tópico às vezes é maior. Com isso, então, a gente pode clarear um monte de gente a respeito do assunto. Eu só quero chamar a atenção aqueles que estão querendo ver o processo de fenômeno. Porque começou a estudar sensações, a pessoa vai longe. E isso aí é só sobre as sensações que tem nos fenômenos parapsíquicos. São 28 capítulos do livro que fala sobre isso. E tem o tópico, sensações, é só procurar e ver. Como é que fica? São vários livros que tem dentro do Projeciologia. Eu trabalhei no livro 19 anos, né? Tem que ter alguma coisa dentro. Você pode falar aí para ele. Pedro, aqui na página 1, na estrangeirismologia, você fala da evitação dos raciocínios viciados a priori. Você pode explicar aí o que você quis passar nesse contexto? Justamente há uma tendência de, ao não se entender determinada comunicação, determinada palavra, principalmente se aquilo não for muito, vamos dizer assim, usual, a pessoa ter esse apriorismo de, em princípio, ela não gostar, ela já ir contra.
E com esse estudo dos jargões, o que eu tenho visto é que a gente pode lucrar muito com o diferente, com aquilo que não é usual, justamente para enriquecer o nosso vocabulário, o nosso dicionário cerebral. Então, muitas vezes vale a pena aquilo que chamou mais atenção, aquilo que de algum modo pode ter até irritado a pessoa, ou que ela não entende, não aceita por que determinado grupo se manifesta daquele jeito, vale a pena aprofundar, porque ao aprofundar, ao estudar, há uma tendência até da pessoa ir para o outro lado, ela começar a gostar e se interessar em saber o porquê que aquelas pessoas se manifestam daquele jeito. E tem coisas muito curiosas, determinados grupos se manifestam usando determinadas palavras que são inclusive bem-humoradas, tem muito bom humor dentro disso. Então é a primeira tendência que se tem quando se vai estudar não só as gírias, mas os jargões de modo geral. Pedro, na página 2, efeitologia, o primeiro efeito ambíguo dos jargões. Tem relação com isso que eu estava comentando com Losch. Em princípio, o jargão é uma linguagem fechada. Inclusive, a própria história da palavra jargão, no inglês, tem essa condição. O processo do jargão, no começo, ele queria dizer uma linguagem incompreensível, totalmente aquilo que era ininteligível, não se compreendia o que determinada pessoa estava falando. Depois ficou muito relacionado com a linguagem de determinado grupo marginal, grupo de criminosos, como se fosse uma linguagem realmente desse tipo de grupo de consciências. E mais recentemente teve essa que eu comentei, que é mais comum, a linguagem relacionada a determinado grupo profissional. E hoje nós estamos até expandindo mais essa abordagem. Então, é ambíguo por isso, porque em determinado momento, dependendo do referencial, é um processo sectário, é um processo que muitas vezes pode ser utilizado, inclusive, como modo de segredo, de falar determinadas situações, e você só vai compreender quem conhece aquelas senhas, vamos chamar assim, quem conhece aqueles termos. Quem está de fora vai ficar boiando. Então, isso pode ser utilizado de modo com esse objetivo. Mas, por outro lado, como a gente comentou, também é um modo daquele grupo adquirir identidade, adquirir mais confiança. Existe um processo positivo para aquele grupo. E determinados jargões, inclusive, são pela força, ou vamos dizer assim, pela natureza própria que eles têm, eles podem ir além daquele grupo e ganhar o senso comum. Determinadas gírias, por exemplo, elas muitas vezes saem de determinados grupos, as novelas da Rede Globo fazem muito isso. Às vezes um personagem utiliza uma gíria que está sendo usada, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, aquele personagem começa a utilizar, daí a pouco todo o Brasil está utilizando, fazendo uso daquela expressão. Então tem muito um processo cronológico aí para a gente poder saber classificar o jargão. Além disso, há uma tendência das pessoas mais puristas, as pessoas ligadas à área de letras, os gramáticos, de serem contra não só as gírias, mas, vamos dizer assim, qualquer novidade que venha de encontro ao processo da língua formal, da língua mais culta. Mas a gente sabe que isso é inevitável, faz parte do processo de convivência em sociedade e, dependendo do caso, muitas vezes, essas palavras, inclusive, são dicionarizadas, elas são aceitas. Então, o paradoxo é o seguinte: quanto mais você quer fechar e limitar, muitas vezes, uma determinada língua, menos você consegue, justamente porque é um processo social inevitável. Então, acaba que você, ao querer fazer isso, você também pode se tornar, até certo ponto, sectário. Então, quem é contra, por exemplo, os estrangeirismos dentro da língua, é uma espécie de, a gente entende a razão disso, mas há um excesso dentro dessa abordagem, dentro dessa condição. Então, o ideal é que se tenha aquilo que é preconizado, mas que não se vá contra, ou não que seja contra a utilização de determinados termos e abordagens que possam enriquecer a abordagem. Como eu falei, pelo menos na minha avaliação, o foco principal deve ser o entendimento da outra pessoa, o entendimento do aluno, o entendimento daquela mensagem. Se você tem termos e textos muito, vamos dizer assim, herméticos, muito eruditos, entre aspas, aquilo, o alcance que isso vai ter, que essa mensagem, que essa informação vai ter, ela tende a se reduzir. Então, quanto mais
vamos dizer assim, quanto mais você puder utilizar de sinônimos, de exemplos, de analogias, melhor para transferir ou transmitir essa mensagem. Só para colocar aí uma lenha nessa discussão, como é que fica a condição do preconceito linguístico dentro disso? Quer dizer, você também, por outro lado, tem que ter aquela norma culta, onde às vezes o jargão ele não se enquadra, né? Como é que você vê isso daí? Eu procurei enfatizar isso aqui na fatologia, as diferenças do confort entre o discurso e o texto. Então, um aspecto que eu vejo que é importante, como eu estava comentando, é você ter aqueles princípios, aquelas regras, a norma, principalmente para a palavra, para os textos, para a condição escrita, porque no coloquialismo há naturalmente uma tendência de se utilizar palavras em função seja da praticidade, seja do processo convivencial que se tem. É muito difícil se reproduzir na fala o processo escrito. Então, principalmente na área escrita, eu vejo que isso é necessário. Agora, os excessos disso é que são, talvez, condenáveis. Então, a gente não pode cair, para o outro lado, no vale tudo. Eu acho que se você não tiver limites, se você não tiver parâmetros, ou pelo menos em determinado local, aqueles especialistas falando qual é o modo mais adequado, em função da própria história da língua, em função, vamos dizer assim, da técnica, da tecnologia, daquela especialidade, você acaba se perdendo e fica sem referencial nenhum, que é muitas vezes o que se tenta fazer hoje. Então, se você vai ensinar uma determinada pessoa, o ideal é que ela saiba o que é a conduta padrão, a conduta ideal, aquilo que a norma fala. E o processo dos jargões, muitas vezes, ele entra na condição, seja da informalidade, do processo do coloquialismo, seja também no processo de uma determinada ciência. Por exemplo, na medicina, existe, desde que a medicina vem se formando aí como uma área do saber, aquelas pessoas que são considerados os puristas. Eu lembro aqui que Locke foi um deles, Robert Boyle foi contra o processo, muitas vezes, de utilizar determinadas gírias, jargões, ou modo de se expressar. Por exemplo, alguns deles eram contra a expressão abdômen agudo que se usa na medicina. Eles eram a favor de sempre se falar a condição aguda envolvendo o abdômen, a condição aguda do abdômen. Só que na prática, em função da fala, não tem como você voltar atrás. Mas se você puder, num texto, vamos supor num artigo, hoje já está clássica essa expressão de abdômen agudo, mas você, em determinadas situações, por exemplo, até evitar os epônimos, que muitas vezes são alvo de crítica também, você utilizar hoje o que a nominata, a nómina anatômica preconiza, que é mais você falar das estruturas envolvidas do que quem descobriu, quem descreveu aquelas estruturas anatômicas. Na dúvida, o ideal é você ir por aquilo que você está dizendo, pela norma culta, pelo aquilo que a nómina anatômica preconiza, e colocar entre parênteses o epônimo, se você quiser fazer referência e lembrar e falar, deixar claro que é sobre aquela estrutura que você está se referindo. Então, para resumir, eu vejo que há uma diferença entre o processo escrito e o processo oral, e o processo, muitas vezes, também de educação. O ideal, no processo educacional, se falha a condição, vamos dizer assim, padrão, a conduta ideal. Pedro, continuando aqui, agora na própria efeitologia, segundo a linha, o efeito conscienciométrico desencadeado pelo vocabulário pessoal. Sim, eu acho que, fazendo até um gancho com aquilo que a gente colocou na fatologia, a oralidade denunciando a intraconsciencialidade. Porque, se você analisar, existem até técnicas para se fazer esse tipo de análise do discurso e assim por diante, mas sem depender tanto dessa tecnologia, dessa metodologia. Ao analisar determinada aula, determinado discurso, determinada manifestação pessoal, você pode avaliar o nível da intenção dessa pessoa, o nível de erudição, o nível, vamos dizer assim, da própria cultura, o nível de profundidade com o qual essa pessoa está ou não dominando determinada matéria. Então, há uma tendência da pessoa se revelar. O próprio nível de preconceito, dependendo do caso que a gente esteja se estudando, se manifestando. Exatamente, a Cristina está lembrando aqui a que grupo essa pessoa pertence, que é o processo de ideologia. Existem alguns pensadores que se consideram que tudo que nós
falamos, de algum modo, tem alguma influência de algum outro pesquisador, de algum outro grupo do passado, e que na realidade a pessoa só retoma aquilo, atualiza, entre aspas, e começa a reviver e refalar aquela situação. Então, se a gente for considerar isso até certo ponto, se você contar e colocar a série X dentro disso, a gente tende a manifestar as nossas retroconvivências. E aí o que tem de novo, realmente, como a gente já sabe, já foi debatido aqui, é o processo de ver-pom, verdade relativa de ponta, porque ela está na ponta, ela está na fronteira, e a condição da neologística. Então, ao trabalhar com essas ideias, informações, com certeza nós não estaríamos repetindo abordagens e contextos do passado. Então, foi nesse sentido que eu quis, muitas vezes, enfocar esse papel que existe no processo da comunicabilidade e da comunicação. A última coisa aqui na fatologia, terceira linha, as senhas convivenciais. A gente comentou Você já tinha falado já isso? falamos no início, que a ideia Então é justamente que o processo de convivência traz naturalmente o modo como as pessoas se interrelacionam, e aí existe muito de determinadas palavras que são escolhidas, palavras que são preferencialmente utilizadas, os próprios apelidos, enfim, o modo como a pessoa utiliza, o tom que ela utiliza. Então, essas senhas, o modo como as pessoas se comunicam, principalmente em grupos menores, diz muito de como é essa relação, do nível de afetividade que existe nesse processo, ou, por outro lado, do nível de antagonismo, se há um interesse escuso por trás, a intenção, enfim, existem várias análises que nós podemos fazer em função de estudar como duas ou mais pessoas se relacionam em termos das palavras escolhidas, né, e selecionadas. Obrigado. Pedro, eu tenho uma pergunta aqui de teriologia. Aonde? Desculpa. Teoriologia. Desculpa. Teoriologia, tá. Teoriologia, isso. Tem 3 teorias que eu não entendi a associação de ideia que você fez, queria que você explicasse um pouquinho melhor. A teoria da comunicação modular, depois a teoria evolutiva da escala da consciência contínua e a teoria do consciênciês. Tá, a teoria da comunicação modular, isso é um verbete da enciclopédia, que é justamente você, ao escolher, por exemplo, ao você ter que dar uma determinada aula, você escolher e selecionar determinado tema, você pode estabelecer módulos de transmissão desse conhecimento. Normalmente, assim, para resumir, são as ideias afins àquele tema. Pegando um gancho, embaixo, se você for analisar, tem a técnica do bloco intelectivo, que também tem relação com isso. Então, de forma prática, você, por exemplo, escolher um tema, comunicação. Você escolhe 7 ideias afins que possam resumir e, vamos dizer assim, reforçar essa ideia da comunicação. Então, nesse verbete, eu lembro que o professor Valdo, ele citou o processo do artigo, se não me engano, do paper, da palestra, do curso, do livro e o tratado. Então, uma linha de raciocínio nesse sentido que possa resumir e dar aquilo que seja prioritário naquela área de manifestação. Os pilares do holociclo, eles foram construídos considerando e utilizando essa técnica. Então tem lá o pilar do voluntariado, as 7 realidades prioritárias afins a essa área. Ok? A teoria evolutiva da escala da consciência contínua é exatamente esse processo paradoxal que, querendo ou não, nós vamos ter que dominar cada vez mais a linguagem, o processo de comunicação, para a gente poder se livrar disso. E o que a gente observa na escala evolutiva é justamente que há uma tendência de se manifestar cada vez mais pelo mental soma. Então, na escala de consciência contínua, o autor, professor Valdo, no livro Projeciologia, existe um verbete também com esse tema, ele coloca que muitas vezes há uma tendência da pessoa ir se manifestando uma quantidade de tempo maior fora do corpo humano, se manifestando a partir do mental soma. Então, com isso, com essas experiências, e aí entra a cosmoconsciência, a pessoa começa a adentrar esse campo linguístico, entre aspas, do
consciencieis, que aí é a sua última questão. Então, é aquilo que eu comentei antes, pelo menos para mim, eu acho que toda abordagem da comunicologia que existe nossa dentro da conscienciologia, a gente tem que lembrar do processo do consciencieis justamente para aquilo não subir a cabeça, ou seja, para a gente não ficar achando que determinada teoria, determinada abordagem ou a nossa própria manifestação comunicativa é o máximo, ou seja, existem coisas mais avançadas que justamente fazem a gente abrir mão dessa condição. Outra ideia que existe relacionada a isso no verbete, eu procurei colocar na numerologia, que justamente há uma espécie de evolução crescendo para a gente chegar nesse mega dialeto transmental, que é a condição do consciencieis. Fora do corpo e nas manifestações parapsíquicas já há um vislumbre, um glimpse, algum tipo de possibilidade de manifestação de uma comunicação mais avançada. Quando há uma telepatia, por exemplo, quando você capta as informações em bloco da Consciex, a gente já está, querendo ou não, abrindo mão das palavras, dos signos, da sequência que nós precisamos utilizar na comunicação humana. Então foi nesse sentido que eu quis chamar a atenção para essas teorias aí. Ok. Pedro, em Principiologia, na segunda linha, você fala do princípio da economia linguística. Pode explicar um pouco isso, por favor? Sim, aqui há uma tendência de se priorizar, seja na oralidade, no coloquialismo ou mesmo nos textos, as sentenças e frases mais curtas. Isso tende a ter um melhor efeito. Você tende a transmitir a mensagem com mais, vamos dizer assim, eficácia e eficiência. Então, aquilo que muitas vezes, para se falar em 3, 4 palavras, se você conseguir uma palavra ou duas, isso é o ideal, porque há uma economia, seja de tempo, de espaço mental do receptor e na própria compreensão. Então, nesse sentido, a gente faz gancho até com os próprios neologismos da conscienciologia. Aquilo que muitas vezes a gente precisaria explicar e falar toda hora que é a consciência humana, não a consciência extrafísica, se a gente fala logo com sim, isso já dá a ideia que nós estamos falando das pessoas que têm o corpo humano e estão se manifestando com o soma. E assim, sucessivamente, o processo de euforim, a primené, todos esses neologismos que de algum modo ou de outro sintetizam uma realidade, um conceito e um contexto maior, entram dentro desse princípio. Ok? Sim, em efeitologia, na segunda linha, você fala do efeito retrocognitivo das palavras. Sim. Determinadas palavras, muitas vezes, elas podem chamar mais atenção do que outras, se a pessoa souber olhar e se ela se dedicar um pouco para isso. E aí vale a pena pensar o porquê desse efeito, que tipo de efeito que elas trazem. Se a gente considerar que a palavra, querendo ou não, é um processo energético de imantação, que as palavras elas vêm sendo utilizadas por inúmeras consciências, isso vai formando um holopensene daquela palavra. E as palavras nada mais são do que signos, elas representam ideias, representam realidades. Então, dependendo dessa realidade, dessa ideia que ela represente, aquilo pode, vamos dizer assim, tocar mais ou menos determinadas pessoas. Então, vamos supor, se a pessoa se dedicou muito a um determinado assunto, vamos supor nas próximas vidas, ao ler e ao tomar contato com a palavra consciência, isso deve ter um efeito retrocognitivo na maioria das pessoas da CCCI, por exemplo. E se a gente considerar o passado, a mesma coisa. Determinadas abordagens filosóficas, se a pessoa se dedicou muito àquela área, àquele conceito, ao entrar em contato com essa palavra, se a pessoa estiver predisposta, estiver calma, isso pode gerar determinadas repercussões. Hoje eu vejo que existem determinados até nomes dentro da onomástica que desde a infância, a primeira vez que eu entrei em contato com um determinado nome, aquilo de algum modo me gravou na minha memória, aquilo ficou registrado, e hoje eu tenho mais ou menos uma noção por que disso. Então, para se pesquisar, vale a pena a pessoa pensar nessa época da infância, da adolescência, quando nós tivemos primeiro contato com determinadas realidades, principalmente relacionadas ao passado, relacionadas à historiologia, qual foi o efeito daquilo? Se aquilo de algum modo marcou mais ou menos, porque ali por trás,
pode estar justamente uma convivência maior com aquele conceito, com aquela realidade, com aquele princípio filosófico, seja lá o que essa palavra queira significar. Isso sem entrar na própria história das palavras. E aí você tem a etimologia que pode ajudar nesse sentido, entende? Então vamos supor, nós hoje criamos, principalmente o professor Valdo cria muita palavra. Então ele está na raiz, está no nascimento ali, está justamente na parturição de determinadas palavras que significam ideias, significam conceitos. Então isso tem um peso muito grande. Então se nós também participamos de algum modo da criação de determinadas palavras, criamos e fizemos neologismos no passado, essa condição pode ter uma repercussão aqui hoje. Então foi nesse sentido que a gente quis trazer esse efeito aí. Pedro, na parafatologia, na segunda linha, os neologismos instigadores para o paracérebro. Tem relação com isso que a gente estava comentando, porque os neologismos, a tendência é ele fazer a pessoa pensar. E até dentro daquilo que eu estava comentando com Losch, há uma tendência de quem não conhece os neologismos da Conscienciologia, a pessoa achar que isso dificulta mais. Mas quando ela se dá ao trabalho de estudar, de tentar entender a razão de ser dos neologismos, ela vai ver que isso na realidade agiliza muito o processo de comunicação. Então esse esforço que nós fazemos, que a pessoa normalmente jejuma faz, para se entender os neologismos, isso mexe lá no paracérebro, porque ela vai tentar entender o porquê que essa palavra existe, porquê que ela pegou, quer dizer, porquê que várias pessoas dentro de uma comunidade utilizam esse neologismo, e isso acaba reverberando no paracérebro. E aí no nosso caso tem um agravante, positivo, porque muitos desses conceitos foram vincados pela primeira vez no curso intermissivo. Então isso está, muitas vezes até certo ponto, de modo ainda sutil, pela primeira vez, como se não houvesse ainda muita sinapse ou parasinapse envolvida, mas o objetivo maior é o quê? Fazer com que essas ideias, vamos dizer assim, veiculadas pelos neologismos, possam fazer a pessoa lembrar do próprio curso intermissivo. Então essa é uma das estratégias justamente de se criar os neologismos, até porque se precisa de, vamos dizer assim, de criá-los, porque não se tem como descrever determinadas realidades com um cabedal de palavras e vocábulos que nós temos à disposição. Então é uma necessidade, e ela justamente se junta com a realidade de nós termos muitas vezes estudado isso antes de ressomarmos. Então esses neologismos acabam atiçando e ativando essas retroparasinapses, vamos chamar assim. Obrigado. Pedro, professor, nesse caso, pois não. No caso da maçonaria, a maçonaria criou um jargão filosófico, né? Uhum. Então, todos os grupos de iniciação tendem a ter constituído esses jargões próprios, de que só quem faz parte daquela realidade, vamos dizer assim, vai compreender aquela linguagem. E não só palavras, mas trejeitos, modos de se assinar e etc. Então isso é o lado, vamos dizer assim, mais restrito do jargão. O objetivo maior ali, muitas vezes, é resguardar um determinado conjunto de princípios, de informações, de verdades, entre aspas. Então isso vai contra o processo do universalismo. O ideal é que justamente hoje já se tem muito isso, verdadeiros dicionários falando da realidade, por exemplo, da maçonaria. Então colocando a público essa realidade. E é uma tendência hoje também de isso ficar cada vez mais difícil, você conseguir manter determinados jargões que não sejam até certo ponto de uso comum, ou pelo menos de conhecimento de outras pessoas. Então eu vejo que isso é inevitável. Se você for pensar, mesmo aqueles grupos, eu estava lendo um artigo, vou pegar um gancho na sua pergunta, falando sobre o Caló. O Caló é a linguagem dos ciganos. E com esse estudo dessa linguagem, eles conseguiram até descobrir um pouco mais sobre a história desse grupo. Por quê? Como eles são muito fechados, há uma tendência de se manter o modo de se comunicar desse grupo. Porque eles, apesar de estarem em determinadas sociedades, eu estava lendo lá que
Hoje existe muito na Tchecoslováquia, Romênia, Hungria e o quarto país é a própria Espanha. São mais ou menos 6 milhões de ciganos que eles consideram no mundo. Na Espanha tem 400 mil. E o que eles fizeram que eu achei interessante? Eles começaram a analisar esse idioma e viram que mais ou menos 65% da estrutura desse idioma que está preservado vem da Índia antiga, então há milhares de anos atrás. E até então se tinha que o processo dos ciganos vinha muito do Egito. Essa linha, que é mais recente, era bem e é bem aceita. Mas se viu que talvez lá na raiz do processo, quando os determinados indianos saíram da Índia, cruzaram lá, eles cruzaram a Pérsia em direção à Ásia Menor, etc., foram para o sudeste da Europa, eles trouxeram também esse idioma. E como há pouca, vamos dizer assim, convivência de fato, não é um grupo muito aberto, isso mais ou menos se preservou. Então você veja, mesmo esses grupos, eles não conseguem manter totalmente intacto o sistema de comunicação deles, que dirá grupos menores, como por exemplo esse da maçonaria. Mas é uma realidade. Agora a gente tem que ver que a comunicação pode ser utilizada com vários objetivos. Um deles é esse, do segredo. Outro mesmo, se critica a própria medicina no passado, na história da medicina se tem muitos relatos, e grandes autores fizeram isso. Molière, por exemplo, foi um deles, de se criticar a figura do médico, porque muitas vezes falava coisas bonitas, mas para enrolar o paciente. Ele não sabia o que ele tinha, e ele começava a falar no mediquês, no medicinês, todo empolado, e nada mais era do que para ofuscar a ignorância que ele tinha diante daquela doença, diante daquela realidade. Então o jargão pode ser utilizado ainda hoje para isso. A pessoa que quer falar difícil, que quer, vamos dizer assim, mostrar um conhecimento que ela não tem, uma erudição que muitas vezes ela não dispõe, e ela inventa determinadas palavras, ou escolhe determinadas palavras, mas o objetivo maior é ver o efeito disso, se a mensagem está sendo transmitida. Entende? Pedro, tenho aqui mais umas dúvidas. Pois Eliane aqui no ar. Bom, em primeiro lugar, eu observo que quando tem um grupo que se utiliza de um jargão, de uma forma de comunicação mais coloquial, por exemplo, a turma que fala caroça, caro, sabe? O pessoal Bariga. Bariga, Os né? alemães, né? O pessoal descendente de Pode ser, italianos, os ou alemães, alemães. eles falam essas palavras e algumas outras, né? O que eu observei é que as pessoas os filhos dessas pessoas, se eles começam a utilizar uma nova forma de comunicação, eles levam bronca, eles não podem, né? Tem que falar igual o pai e a mãe. Se eles falarem diferente, eles vão ser chamados a atenção. Tá? Então isso é uma dificuldade, né, da pessoa usar um jargão melhor, se é que a gente pode dizer assim, né? Ou mais de acordo com a norma padrão. Não, e na realidade existe um processo de tradição aí, né? As pessoas muitas vezes não atualizam o sistema linguístico pessoal e querem manter aquela tradição. Então, nesse caso, por exemplo, os alemães, é muito comum isso. Eles estão utilizando um outro idioma de modo até certo ponto errado, ou pelo menos diferente do habitual, e mesmo assim querem manter essa situação. O sul do Brasil tem muito disso. Aqui, com a nossa CCCI, tem elementos que vão para o Rio Grande do Sul, a Santa Catarina, passam a temporada com o papai e a mamãe, volta falando, e tu vais, não sei o que é, não. Gente, tudo aqui, a gente vê isso todo dia. Outro, né? Depois das férias, o português. Então isso aí entra no solecismo que a gente colocou aqui na fatologia. Justamente isso, às vezes a concordância ela vai para o espaço, a pessoa não lembra. É o tu. Tem mais uma coisa, a questão também da pessoa utilizar, que a gente, por exemplo, propõe, né, uma nova forma de comunicação para a pessoa, mais de acordo com a norma padrão. E aquela pessoa tem uma dificuldade imensa dela aceitar ela se falando diferente. Então você colocou aqui interação linguajar ressexes. Exatamente. Seria isso aí? Seria isso. A pessoa não consegue, ela sabe falar. O ideal é você não puxar a brasa para nenhum grupo, né? Principalmente se você estiver manifestando uma ideia, vamos colocar no caso do professor de conscienciologia, uma ideia nova. Porque senão há uma tendência
daquela informação ela ficar muito, vamos dizer assim, maculada ou influenciada por aquele tipo de abordagem. Então, reset nesse sentido. A pessoa tem que fazer um esforço para ela aprender, na realidade, um modo mais consensual, habitual, mais, vamos dizer assim, adequado para ela transmitir determinadas informações. Então, os regionalismos, eles são muito comuns, né, dentro disso. A gente tem, por exemplo, no Rio tem muito isso. A pessoa que vai falar consciência, fala consciência, em vez de falar, então, 12. Eu nasci no Rio. Nasci no Rio. O X, o processo. X também. Em vez da pessoa falar, por exemplo, uma palavra simples. A palavra simples é hoje. Hoje. Ela fala ois. Ois, eu defendi o verbete. Aqui, esqueci o isqueiro na esquina da escola. Então, esses excessos, eles têm que ser vistos realmente. E aqui outra parte do teu verbete, a parte da enumeração dos 100 tipos de jargão diferente, você pesquisou esses 100 tipos no mesmo local? E propôs essas palavras novas aqui? Na verdade, isso aqui é proposição sua, né? Alguma coisa, mas nem tudo. Muita coisa está no próprio jornal, né? A gente tira muita coisa dos jornais. Os jornais, ao falar... Aquela relação sua tem a maioria disso. A maioria já tem. Aqui, a Cris está me ajudando. Explica aqui, aí o que você está fazendo há vários anos que eu coloquei você nesse texto. Então, vou contar aqui. Em 2004... o professor Roda me deu uma cantada, né, cosmoética, para começar a organizar, na realidade, esse dicionário de jargões, que ele já vinha coletando há muitos anos. Havia várias pastas no holociclo com esse título, Jargões. E aí o Locha até foi testemunha lá na época. Então, o que se passa? Isso é uma preciosidade, não tem livro nenhum que tem isso tudo. Exatamente. Ele chegou um dia e falou, preciso de uma pessoa, assim, tem que ser só uma pessoa que possa com calma fazer essa organização e tal. Durante alguns anos. Sem pressa e tal. E eu estava até aqui. Fazem só 8 anos isso. Estava até aqui de trabalho, tinha acabado de chegar em Foz do Iguaçu, estava dando plantão, muito plantão, e eu não falei nada na hora. Eu falei assim, não posso, seria responsabilidade, porque eu não tenho tempo, como é que eu vou fazer? E fui para casa e aquilo ficou na minha cabeça. Eu não dormi, sinceramente não dormi nesse dia, fiquei pensando, falei com a Cris, eu tenho que pegar isso, mas eu não posso, mas não sei o que, como é que vai ser? Aí a Cris, não, mas ele falou que é com tempo, calma, não sei o que e tal. Enfim, aí no dia seguinte, eu fui lá e falei, professor Valdo, se puder mesmo ser com calma, com jeito e tal, a gente vai fazendo. E aí desde então eu venho organizando essas listagens, na realidade, esse dicionário. Não é fácil isso aí. Dá muito trabalho. É muito trabalho, são muitos anos de acumulação. E eu estou fazendo devagarinho, porque eu não tenho como me dedicar full time a essa condição. Mas isso é impressionante, não é? Não, é isso que eu falei. Cosmovisão é impressionante. Muda a pessoa, muda totalmente. O universalismo aumenta. Pedro. E aí, só para terminar, eu dividi mais ou menos no processo dos regionalismos, a condição dos códigos linguísticos, por exemplo, não tem como você classificar a linguagem, por exemplo, dos homossexuais, a linguagem dos prisioneiros, entende? Então, isso aí está em códigos linguísticos, e o processo da orismologia, que é mais a condição da ciência. Então, os recortes, tem, por exemplo, aqui, dicionário de baianês, tem uma matéria, o dialeto dos pampas. O dicionário reúne expressões populares no sul do país e decifra a fala bem-humorada dos gaúchos. Então, ele coloca aqui alguns exemplos. E daqui que a gente tirou os exemplos. Então, lá, bailar na curva, o que significa lá? É perder o rumo ou ficar de fora. Pessoa que perdeu. O cacetinho, vocês sabem o que é lá em Porto Alegre? Pãozinho francês. Pãozinho francês. Se você pedir o cacetinho em outro lugar, vai pegar mal, vai ser interpretado de forma diferente. Deu para ti fresquear, forrar o poncho, gurizada medonha, e aí vai. Piar, que a gente tem aqui também no Paraná. Bergamota. Tem, por exemplo, corporativez para iniciantes. Aí tem aquelas palavras importadas, né? Isso aí é o chique do último. Chique do último, Então, coaching, downsizing, expertise, e assim vai.
campanha ataca os abusos do juridiquês. O juridiquês talvez seja aquele que tenha mais matérias na imprensa, porque justamente é muito criticada a forma, vamos dizer assim, difícil, empolada e afetada que os juízes, principalmente, utilizam para se manifestar. Em relação a isso, Pedro, aí tem do surfista, por exemplo. O surfista tem um palavreado. Tem, existem dicionários. Tem alguma coisa? Por exemplo... Aqui aparece do surfista. Tem a condição do Barney, eles chamam Barney aquele surfista novo, aquele que atrapalha o mais veterano a pegar onda, aquele que não tem experiência, o Howley. Então tem gente nossa aqui que foi surfista, então a pessoa sabe como se manifestar. Então só para fechar, Eliana, a maioria dessas palavras, elas já existem, algumas a gente propôs, né, justamente para dar essa ideia daquele conjunto de termos que são habitualmente mais relacionados ou mais peculiares de determinado grupo, né? Não só profissão, mas determinado grupo de consciências afins. Eu tenho mais uma dúvida, pois não. Que é a palavra, que na frase enfática, o termo neuroléxico. Da onde você tirou? Eu não conheço esse termo, estou sem meu laptop aqui para consultar. Não, esse já é mais ou menos antigo, eu já ouvi fora da Conscienciologia, a gente utiliza mais, o próprio Roberto Almeida aqui no verbete Neuroconscienciologia, ele propôs, ele fala sobre isso, e é um sinônimo para dicionário cerebral, né? Dicionário cerebral, seja o analógico, seja o sinonímico, antonímico, o poliglótico, é justamente o repertório de palavras que nós temos na nossa cabeça, no nosso cérebro. Com relação a isso, eu aqui na fatologia eu termino falando da autoinventariologia lexical. É justamente para a pessoa ter uma noção da abrangência desse neuroléxico em termos do próprio português, aquilo que se diz da pessoa ser um poliglota na própria língua, né? Ela, enfim, dominar várias áreas, ela entender vários, por exemplo, regionalismos, várias áreas da própria ciência, e não só isso, mas também a condição do poliglotismo, de outras línguas, de outros idiomas, que ela possa usar isso para enriquecer e qualificar a manifestação oral, seja oral ou escrita, né? A manifestação da comunicação pessoal. Tá joia, muito bom, obrigada. Arlindo, não sei se eu te cortei. Eu ia perguntar mesmo do surfista, que eu aproveitei. O 92 aí fala, né? Mas se você tinha alguma expressão, você já foi. Tem várias. Tem um dicionário, Pedro, está atrás de você. Pois não. Tem um aspecto do jargão que eu não vi aqui se você contemplou, o que você pensou sobre o assunto. Que também, quanto mais você tem um jargão mais burilado, mais requintado, há uma tendência a você fazer um avanço de alguma área específica de ciência, né? Aqui especificamente de ciência ou área do conhecimento qualquer. Por exemplo, se uma pessoa ela entra numa linha de ciência ou de conhecimento, mas aqui especificamente de ciência, e ela começa a fazer um trabalho, se ela tem que voltar sempre a estaca zero para reexplicar os termos iniciais, ela nunca avança, né? Então aí na nossa profissão a gente vê muito isso. Você começa tendo aula de fisiologia, de anatomia, explicando o que você vai ver de termos, das siglas, para que lá na frente, no 6º ano, você consiga compreender e até agilizar o processo de estudo e de registro, né? E as obras mais avançadas, elas contemplam mais esses jargões de início, né, que a gente aprende inicialmente. Aqui na Conscienciologia também, nossos trabalhos, né, tem trabalhos iniciais, trabalhos que visam explicar os termos elementares, e os trabalhos que são mais avançados, que já transpõem isso, né, que já usa livremente os jargões. Sim. O que você pensou sobre o assunto? Sem dúvida. Eu acho que toda a área do conhecimento, toda linha de conhecimento, ela precisa de um glossário, um vocabulário próprio, que seja, vamos dizer assim, aceito, que seja utilizado e que seja de compreensão, intercompreensão entre os pesquisadores daquela área.
Pensando nisso, eu coloquei na enumerologia essa condição do tecnoleto, especificamente sobre o processo das áreas mais científicas ou da tecnologia, né? Então, o tecnoleto, essa expressão, designa exatamente essas variedades da língua que reúnem o tipo de linguajar, conceitos ou vocabulário usado para expressar uma determinada tecnologia ou modus operandi de uma determinada ciência. Então, eu concordo com você, qualquer área ela precisa de ter essa condição. E para você até começar a estudar uma determinada área, uma das estratégias que se tem é começar a entender e compreender aquelas palavras, aqueles conceitos, aquelas palavras-chave que, vamos dizer assim, que sintetizam, que são mais utilizadas naquela ciência. Então, isso pode ser para qualquer área do conhecimento, existe essa necessidade. Senão, como você comentou, todo o tempo a gente tem que voltar e reescrever, né, reinventar a roda, e aí a coisa não avança. Então, se puder, e aí entram muito aquelas pessoas, né, que se colocam como divulgadores da ciência, são justamente aquelas pessoas que têm mais capacidade de traduzir esses tecnoletos, essas expressões mais técnicas, para o público de modo geral. Então, talvez aí a evitação do purismo, né, do próprio puritanismo linguístico, seja o ideal, porque você encontra desde pessoas que vamos chamar assim, da hard science, que estão mais relacionadas ao processo de pesquisa propriamente dita, e aí vai haver uma tendência dessas pessoas manejarem mais esses jargões técnicos, e aquelas pessoas que fazem essa fronteira, fazem essa tradução para o público de modo geral. Então, acho que a gente tem que ter essa noção de que existem essas duas realidades. Não, de uma outra linha, também tem aqueles casos em que, por exemplo, é muito comum chegar gente e dizer, assisti uma palestra do professor Valdo há alguns anos, tal, e eu não entendi bem as palavras que ele falou, mas eu compreendi bem a essência da ideia e isso me fez estar aqui até hoje. Muita gente traz essa colocação, né? Uhum. Que há uma superação do jargão, que mesmo usando um vocabulário técnico, houve uma superação por uma forma possivelmente até parapsíquica ou de curso intermissivo, né? O que é que você pensa sobre o assunto? Agora aí a pessoa entende também, não é por causa disso só, não. É porque a gente procura falar ângulos diferentes do mesmo assunto. As abordagens. Ela não entendeu por um ângulo, entendeu pelo outro. Isso tem muito. Isso eu procurei colocar aqui nessa cosmovisão linguística, justamente isso de você poder falar desde uma condição chã, né, uma condição para a pessoa que está chegando agora, até para aquela pessoa que é mais veterana. Então, o professor mais traquejado, ele precisa dominar vamos dizer assim, essa modulação, né, no linguajar e na exposição. O jogo de cintura, os ganchos e aí. Aqui é o verbo etógrafo. Na pensenologia, página 1, final da primeira linha, o que seriam os doxo-pensenes e a doxo-pensenidade? Esse prefixo doxo significa glorificação, opinião, até certo ponto é alvo de crítica, a doxologia, se não me engano foi Leibniz que criou, seria aquele conjunto de princípios que é baseado muito no senso comum. Então, por exemplo, quando a pessoa fala que o sol se põe, na realidade o sol não se põe, né? Mas isso, de tanto utilizar, a gente entrou no coloquialismo e enfim, virou uma expressão corriqueira. Então, seriam aqueles pensenes mais relacionados à opinião pessoal. Pode ser fundamentada na ciência, na técnica, ou pode ser só do próprio achismo. Mas é aquilo que tem mais relação com a própria vivência pessoal, o juízo de valor que a pessoa faz sobre determinada área. Na sinergismologia, página 2, final da segunda linha. Gostaria que comentasse o sinergismo neoconceito autodesassédio. Sim, uma das, vamos dizer assim, vertentes e abordagens que se tem das verpons, das neo-verpons, é justamente essa promoção de um modo novo de enxergar, muitas vezes, uma realidade antiga. Você vê que o processo evolutivo vamos dizer, mais velho do que andar para frente, é uma condição super antiga, mas o modo como se aborda isso, o modo mais técnico, o modo mais novo, renovado,
é mais recente, é esse proposto pela Conscienciologia. Então, muitas vezes, essa proposta faz a pessoa rever determinados preconceitos, determinados valores ou apegos que ela tem a determinadas realidades ou conceitos antigos. Então, os neologismos, eles objetivam traduzir uma realidade de modo mais técnico e mais isento. Você pega, por exemplo, a palavra reencarnação. Na realidade, é uma palavra envelhecida, antiga e que não traduz propriamente a realidade, porque a pessoa não vem e fica totalmente materializada ou incorporada ou reencarnada propriamente dito. Então, ao propor uma nova ideia, um novo termo para essa realidade, você está fazendo com que a pessoa muitas vezes se desfaça de conceitos e situações, sejam religiosas, sejam filosóficas, seja de alguma linha do conhecimento mais antiga. E essa renovação muitas vezes promove o próprio desassédio pessoal. Em efeitologia, página 2, quarta linha. Gostaria que ampliasse os efeitos mentais somáticos proporcionados pelas palavras sesquipedais. Sim, tem muita relação com isso que a gente estava comentando. As palavras sesquipedais, muitas vezes, elas são formadas pela junção de determinados prefixos e sufixos. E elas, por si só, elas fazem a pessoa pensar de modo diferente, porque ao entrar em contato com determinada palavra grande, a palavra sesquipedal é justamente essas palavras com mais de 10 sílabas, ela obriga a pessoa a parar e pensar. E quando ela compreende todo o cabedal, vamos dizer assim, de informações, de conceituações, de experiências que existe por trás de uma palavra síntese, isso faz a pessoa pensar muito, isso ativa outras áreas cerebrais. Então existe um efeito mental somático, vamos dizer assim, naturalmente intrínseco às palavras sesquipedais. Não sei se o professor Walter quer complementar essa ideia. Eu tenho uma palavra lá no dicionário que tem 7 afixos. Essa eu bati o recorde. A maioria é 4, 5. Uma hora nós vamos trazer o verbete aqui. Até agora que eu vi em matéria de afixos. Que o processo é afixo. Exatamente, o radical, aquilo que dá ideia, né, que dá uma conceituação, transmite uma mensagem diferente. Sufixo. Tem uma lá. Pedro. E ela é joia. Pois não. Aqui em cima no A, aí a numerologia na página 2. Sim. Fala esses 7 letos que você colocou. Leia para mim. O primeiro. Página 2. O processo do dialeto geográfico. Aí eu fiz questão de ser até certo ponto redundante, porque quando você fala em dialeto, se subentende que pode ser o geográfico, mas as pessoas que estudam essa área da sociolinguística, existe também o dialeto social. Profissional, né? Profissional, etc. Mas o processo geográfico, o que é? Você, dentro de uma mesma comunidade, as pessoas que falam o mesmo idioma, você tem um determinado grupo que fala e usa determinadas expressões e termos que só eles entendem, mas que existe uma troca, um intercâmbio com a população maior. Então, por exemplo, existe o dicionarista Tomé Cabral, que fez uma grande recolta de expressões utilizadas no interior do Ceará, lá no Cariri, e tem talvez o maior dicionário em português brasileiro sobre o processo de regionalismo. Então ali o que é? Um dialeto do sertanejo, entre aspas, que vive no interior do Ceará, mas que existe algum nível de intercâmbio com o português de modo geral. Tanto é que se consegue compreender isso. Então isso seria o dialeto geográfico, ou seja, as pessoas compartilham muitas vezes da mesma área. O tecnoleto nós comentamos... Específico, né? Comentamos, é um processo mais relacionado à condição de ciência, a gente quis chamar a atenção. A orismologia entra dentro disso, então são todas as expressões muito peculiares em determinada área do saber, não necessariamente científico. Por exemplo, se você estuda a questão do futebol, futebolês, aí você vai falar o tiro de meta, é uma expressão própria da condição do futebol, que ao tomar contato com essa ideia, com esse conceito, você pode empregar em outras expressões, e aí vem um dos usos do jargão.
Então, vamos supor, a pessoa vai criar uma IC. Então, ela vai dar o tiro de meta em determinado dia, vai fazer um evento, etc. Então, esse emprego, esse empréstimo, ele é interessante. A outra expressão seria o cronoleto etário. Essa ideia, esse conceito, é justamente aquele conjunto de expressões, aí entram muito as gírias, que são compartilhadas por pessoas da mesma faixa etária. Então, os jovens usam muito isso, principalmente na convivência mais assim habitual, usual, diária, acabam surgindo palavras, expressões que só eles entendem. Então isso é chamado de cronoleto. É isso aí, Bro, né? Oi? É isso aí, Bro. Por exemplo. É isso aí, Bro. Brother, né? Bro. E assim vai, o idioleto. Você botou mais dois dialetos, para dialeto avançado, né? Telepatia. Você faz os dois últimos. Tá. Deixa eu só continuar aqui. O idioleto é interessante porque isso é mais o sistema linguístico de uma única pessoa, quando você vai ver o indivíduo. Então existem determinados dicionários que a pessoa se preocupou em deixar registrado o vocabulário, por exemplo, de Rui Barbosa. Aí a condição do Guimarães Rosa, tem vários exemplos. Então, ali muitas vezes tem o modo de como a pessoa se manifesta. Eu lembro que o próprio dicionário de argumentos da Conscienciologia, do professor Valdo, a gente começou mais ou menos fazendo o levantamento das expressões mais utilizadas por ele e que nesse verbete de hoje existem alguns exemplos. Então, essas listagens muitas vezes podem servir de exemplo a essa condição do idioleto. O socioleto profissional seria justamente o jargão profissional, aquele grupo de indivíduos que, tendo características em comum, por exemplo, a profissão, usam determinados termos técnicos que fazem essa distinção do grupão, né, das demais pessoas. E aí, a sua pergunta, o paradialeto avançado. Os dois últimos, A condição da telepatia já começa a ser mais avançada, e aí até certo ponto é como se fosse um oxímoro você chamar de dialeto, porque ela é mais universalista do que o dialeto de modo geral. Mas se você não souber, por exemplo, extrafisicamente, também utilizar a condição do vocabulário do assistido, por exemplo, se o assistido não domina ainda a telepatia, muitas vezes você tem que tentar para-verbalizar determinadas informações. E eu lembro aqui que inclusive há aquele efeito eco, né, que o Sr. Valdo cita no Projeciologia, que a gente observa às vezes na prática. A pessoa penseniza para falar fora do corpo e depois ela tenta falar. E você acaba recebendo a informação como se fosse em eco, como se fosse duas vezes. Então isso já é uma condição mais avançada em termos de comunicabilidade, até a gente chegar no conscienciês, que seria esse mega dialeto transmental, né, que a gente tem dificuldade até de entender como que seria essa manifestação independente dos signos, das palavras, dos símbolos. Seria um processo mais veiculado pela própria energia em si, enfim. É difícil de conseguir traduzir em palavras. Né? Então, essa etimologia é mais ou menos para sintetizar o que a gente acha do jargão. Então, você tem desde um processo individual, um processo social, um processo que envolve a condição do regionalismo, da gíria, do processo profissional. Então, essa gama de conjuntos, né, conjuntos comunicacionais, expressam bem o que seria a ideia do jargão que a gente quer passar. Então, Pedro, aqui é a Rosa. Acho que você já respondeu praticamente o que eu ia te perguntar. Só vou reforçar aqui um pouco. Quando você falou da questão da cosmovisão dentro da linguagem, que ela caminha desde a linguagem clássica, né, até a coloquial, passando pelos dialetos e jargões, com esse objetivo da consciência, ela assimilar, né, todos esses conteúdos de forma que ela possa, ao encontro de comunex mais atrasados, que o professor até falou que existem comunex que ainda estão vinculadas a um idioma bem antigo, sim, que é de fácil até de entendimento para nós no momento atual, né? Então, para se chegar ao conscienciês, seria justamente
o conhecimento geral de tudo isso para poder fazer a tradução para a psíquica, né? Exatamente. Se você considerar que o Consciência 6 é um processo de ponta, né, um processo avançado, o processo da consciência livre, e a condição da linguagem como sendo estruturadora do próprio pensamento, dos próprios pensenes, e os pensenes sendo a unidade de manifestação da consciência, você tem uma relação direta entre a evolutividade e o processo da própria linguagem, da capacidade linguística, vamos dizer assim, pessoal, de como a pessoa ela se manifesta em termos de comunicação, e aí envolve tudo, a parapsíquica, a escrita, a gestual, a verbal, e assim por diante. Então, quanto maior for essa abrangência, quanto mais ela tiver essa cosmovisão, mais assistencial ela tende a ser e, consequentemente, mais evoluída também ela tende a ser em função dessa realidade, entende? Então, essa cosmovisão ajuda muito. Eu vou dar um exemplo que talvez ilustre assim aonde a coisa pode chegar. Em 2007, se não me engano, 2008, nós tivemos aqui o primeiro curso de lexicologia. E na época, como eu estava já fazendo esse dicionário dos jargões, o professor Valdo citou, a gente comentou aqui um pouco, e eu me dediquei a estudar esse autor que eu citei aqui, que é o Tomé Cabral, para falar justamente na minha aula, dar um exemplo do que levaria uma pessoa a fazer esse tipo de recolta, vamos dizer assim, de coleta de expressões. Ele não é de lá, até onde eu sei, ele é de São Paulo, ele é de Campinas, mas ele casou com uma cearense e fez esse dicionário. Depois ele foi até relançado como um novo dicionário de expressões populares, porque ele foi aumentado, ampliado e até exemplificado com a linguagem de cordel, etc. E aí, para minha surpresa, o que aconteceu? A gente deu essa aula e eu tive que, alguns meses depois, viajar para Brasília em função do estado de saúde de um familiar meu. E ficando lá, eu tinha que ir muito para o hospital, e depois que eu voltava para casa, eu me interessei por estudar a condição da minha árvore genealógica, porque, paralelamente também, nós estávamos preparando aquele curso de parasemiologia, que tem uma base de paragenética muito grande, a gente ia falar de árvore genealógica, etc. Então, chegando lá, eu comentei com a minha mãe que se ela sabia de algum livro, de algum estudo, de algum tio meu que tivesse mais essas raízes, essas informações sobre a nossa família. E ela falou que, coincidentemente, havia um tio meu que estava na cidade, na época ele estava morando em Recife, mas ele estava lá em Brasília, e ele tinha 2 livros que falavam justamente da constituição da nossa família. Um livro era sobre os Frotas e outro sobre a família Lima Verde. E aí eu tive a curiosidade de ir atrás desses livros, peguei lá, inclusive, com a esposa dele, e ao tomar contato com esse livro da família Lima Verde, eu descobri que quem escreveu foi o próprio Tomé Cabral. E aquilo eu já achei uma coincidência, porque eu estava estudando ele, e esse cara fez ali para mim um resumo de tudo aquilo que eu queria, que era justamente saber os meus antepassados, antecedentes, etc. E aí a minha surpresa, que eu acho que é interessante, justamente que ele coloca lá que a família começou com um padre. No Nordeste tem muito isso, né? Os padres tinham verdadeiras famílias. Esse padre que começou a nossa família, ele casou 2 vezes, com a segunda esposa ele teve vários filhos, e ele vai catalogando cada uma das pessoas que nasceram a partir de então. Então, através de números, você consegue saber quem é, por exemplo, os filhos do padre. Se essa pessoa casou com outra pessoa, ela ganha um outro número, e aí você vai tendo na realidade, um conjunto de nomes, a onomástica inteira, são milhares de pessoas catalogadas, e ali foi até, no meu caso, o meu irmão. Ele coloca lá os meus avós, os filhos, meus tios, meus pais, até o meu irmão. Então eu achei isso muito curioso, como é que você muitas vezes começa uma pesquisa sem grandes pretensões e você vê que a pessoa na realidade está mais próxima do que você pensa. Então esse holopensene da lexicologia, que no caso é um lexicógrafo, eu vi que estava muito próximo da minha pessoa. Depois eu descobri, hoje eu estou estudando o Clóvis Bevilacqua, e lá ele cita também que o Clóvis Bevilacqua é também filho de padres. Então também é uma sincronicidade. Depois eu descobri que existe um dicionário de cearês no Holociclo que foi escrito por um primo da minha mãe. Então, enfim, esse holopensene da lexicologia,
ele está muito próximo da minha realidade. Então, seja qual pesquisa for que nós comecemos, muitas vezes a gente se surpreende com determinadas informações, determinados dados que muitas vezes a gente não esperava. Pedro, aqui na estrangeirismologia, teria 2, 3 sugestões, não sei se interessa, que quando estudei idiomatismo linguístico, apareceram. Corresponde a gírias, a germanias, que eu acho que é espanhol. Germanias? Germanias. Ok. E furbesco, que eu acho que é italiano. Qual que é? O calão, acho que o próprio calão é português, né? Calão, sim. Português, tá. Então isso aí. Qual que é a segunda, por favor, Eucádio? Furbesco. Curbesco? Foi verificado, em italiano existe, é uma gíria. Ok. Depois se transformou em... Ok, obrigado. E outra, teria 2 só explicações que fizesse. O último binômio, jargão tradução, e a interaciologia na primeira linha da página 3, a interação jargão neofobia. O jargão tradução é que muitas vezes quem faz a tradução, seja de obras escritas ou mesmo essa tradução simultânea, pena um bocado com os jargões, porque muitas vezes os jargões são difíceis de serem traduzidos para outros idiomas, né? Como é que você vai traduzir determinado modo em que nós tendemos a nos manifestar? Então, se você pega um regionalismo qualquer, é muito difícil você dar essa ideia. Por exemplo, o Lodge está lembrando aqui, vai traduzir por cima da carne seca. Caiu a ficha, por exemplo, fez a ligação. Então, existem determinadas expressões que elas são muito boas no coloquialismo para se dar aula, mas ao fazer essa tradução é muito difícil. No verbete de hoje tem um processo da vovozinha. Como é que você vai explicar isso para uma pessoa que, um alemão, por exemplo? O mineirês, por exemplo, oncotô, broncovô, lide leite. Então, essas... Agora, vocês notaram aí a relação da ignoranciologia com você? Exatamente, é isso. Jargão e ignoranciologia, tem jargão aqui por todo lado. Agora, os anáfras e a cultura, esmurril do burral de hemorroides, esses existem. Tá cheio, hein? Eu acho que você já conhece essa turma. E outro, você comentou, a interação jargão neofobia. A gente mais ou menos já comentou que há uma tendência disso, né? Pegando o nosso caso da conscienciologia. Agora, o melhor que tem aqui é o autoformigamento. Esse aí não é muito conhecido. A condição da pessoa na condição de formiga, né? Então isso existe muito, essa neofobia, né? A pessoa, se ela não entende, há uma tendência dela manifestar a neofobia, o apriorismo. Se tiver interiorose, então é pior ainda. E por outro lado, quanto mais você estuda as diferentes manifestações conscienciais, mais a gente ganha, porque mais a gente tende a respeitar essas manifestações, a aprender, entender, nem seja para meter o pau também. Existem determinados idiotismos linguísticos que eles devem ser criticados também. Então, o resumo é que vale a pena se estudar, acho que a gente sempre ganha com isso. Agora, hoje você mexeu até com o João Paulo, falou em cespedade. João Paulo ficou quietinho ali no canto, não falou nada. Pedro, você pode explicar aqui na efeitologia, a terceira linha, os efeitos pessoais desencadeados pelos jargões grupais, e depois no ciclologia, lá na penúltima linha, tem o ciclo sazonal das gírias. Sim, esse primeiro tem a ver com isso que a gente estava falando da neofobia, que muitas vezes o jargão grupal, quem não participa daquele grupo, muitas vezes tende a se sentir fora, se não tiver uma boa autoestima, se não correr atrás, a pessoa tende até a se fechar e pode manifestar esses apriorismos, a neofobia. E por outro lado, se ela consegue vencer isso, como a gente estava citando o caso da conscienciologia, a pessoa começa a estudar, ela pode até ficar, vamos dizer assim, muito interessada, pode ir para o outro lado, pode até estudar mais afinco o porquê desses jargões e começar a utilizá-los na prática. E esse ciclo sazonal das gírias é muito em função disso. Muitas gírias nascem de determinados acontecimentos.
determinadas situações. Eu lembro aqui, se não estou enganado, numa época do Rio, isso também veio depois nos programas de televisão, se utilizava muito aquela expressão sangue bom, né? Então, fulano é sangue bom, fulano é CB, é sangue bom que eles utilizavam. Então, essa condição, ela muitas vezes, isso hoje em dia já não tem mais tanto. Foi naquela época, muitas pessoas utilizaram, teve até em determinada novela da Rede Globo, isso pegou, quer dizer que a pessoa ela é boa, você pode confiar, ela tem, né, consistência, então ela é sangue bom. Isso para traduzir também é uma dificuldade. Mas isso passa, é um processo sazonal. Tem gírias que ficam, tem gírias que são muito voláteis, né, são muito efêmeras. O processo não perdura. Professor Valdo, uma pergunta para o senhor aqui do dicionário. O senhor até desculpa a minha ignorância, mas eu queria entender melhor o autoformigamento. Porque, para mim, eu acho que ele é positivo. Quando a gente está motivada, pelo menos a gente usa isso coloquialmente, né? Então, está me dando formiga, né? Ou seja, eu tenho que ir lá fazer alguma coisa. E aqui o autoformigamento é o contrário, é o desconhecimento do autoparapsiquismo. Autoformigamento aqui não é aquele negócio da formiguinha que trabalha muito, não. Não, é de... O processo aqui é o formigamento da pessoa que está entregue às formigas, às baratas. É para não falar que ela está entregue às baratas, a gente fala que é o autoformigamento. Agora, então, veja, entregue às formigas, com desconhecimento do autoparapsiquismo. É o casca grossista, ou o casca grosso, ou o casca grossão, casca grossismo, tudo isso que a gente tem falado aqui. É isso que você vê que as pessoas chegam aqui casca grossa e elas acabam com isso. Elas melhoram. Em casos aí óbvios que a pessoa vê desde o início. Já tem pessoa que chegou aqui combatendo tudo sobre os nossos processos de vida para o psiquismo. Era casca grossa total. A hora que ela começou a ver, através das dinâmicas, tudo isso, pronto, mudou completamente o posicionamento. Então, o processo do formigamento aí é esse, o autoformigamento. Porque uma pessoa, a formiga é que movimenta muito, ela trabalha muito. Uma pessoa pode trabalhar só para construir besteira. Ela pode ser uma formiguinha que está trabalhando, por exemplo, na baratosfera, mas a favor da baratosfera e não contra. Essas coisas tem. Eu já vi gente que trabalhava demais na zona boêmia, lá no interior. Sabe, no meio das prostitutas, etc. Tal. Agora, veja, você pensava que ele estivesse ajudando nada, ele estava piorando aquilo, porque criava um ambiente mais de prostituição. Então, isso aí é um caso muito sério. Eu tenho que ir com calma. Agora, o que eu quero é chamar a atenção para isso, o autoformigamento. A pessoa entrega as formigas. Então, a pessoa entrega as formigas, é bem comum isso. São os cadáveres que eles encontram, cheio de formiga em cima da pessoa. Essas coisas tem mesmo. Cadáver. Ok. Pedro, aqui na frase enfática, você fala em qualificar a expansão do neuroléxico. Você pode falar assim, a dica que você pode dar para os intermissivistas, como é que você tem feito esse trabalho com os dicionários? Você é suspeita para falar, né? Então, eu acho que eu comentei aqui, trabalhando com esses recortes sobre os jargões, isso qualifica muito o modo como eu acabei enxergando a outra pessoa, né? O outro grupo. Então, quanto mais a pessoa puder ler dicionários, eu sugiro. Um dicionário que eu acho interessante de ler é esse do Sacconi, porque ele é atual, ele tem muito estrangeirismo, ele tem bagagem, tem cultura, tem excesso também, mas eu acho que, sim, para a pessoa que ainda nunca fez isso, vale a pena ela fazer esse tipo de leitura. Agora, a gente sabe que essa qualificação do neuroléxico, existem várias pesquisas hoje que mostram a relação entre o uso cerebral, principalmente do córtex pré-frontal, e o processo do antibelicismo. Então, desde aquele caso clássico lá do Phineas Gage, que teve uma barra que atravessou o crânio e perfurou o córtex frontal, e ele mudou completamente o temperamento,
ficou mais agressivo, ninguém reconhecia. Hoje se fazem estudos com determinados prisioneiros e correlacionando o que eles chamam de hipofrontalidade, ou seja, essas pessoas mais agressivas tendem a utilizar menos o córtex frontal, principalmente pré-frontal. Então isso por quê? Porque a bagagem, vamos dizer assim, até evolutiva do sistema límbico, do processo instintivo, do cérebro proto-reptiliano é maior. E o córtex pré-frontal não consegue frear esses impulsos. Então a pessoa tem dificuldade, inclusive, de se expressar, de traduzir em palavras aquilo que ela está sentindo. Então, como ela não consegue, a tendência dela é ir para as vias de fato. E hoje eles utilizam isso como terapia, até a pessoa começar a tentar traduzir em palavras aquilo que ela está sentindo, e eles veem que isso tem um grande, vamos dizer assim, um grande benefício, uma grande melhoria na evolução dessas pessoas. Então, aquilo que se conhece como alexithymia, né? A pessoa tem dificuldade de colocar em palavras as emoções que ela está manifestando. A tendência disso é reduzir. E aqui eu lembro uma ideia que você sempre comenta, que é da lexicoterapia, que é justamente isso. Ao ler dicionários, muitas vezes você vai encontrar determinadas palavras e conceitos que vão justamente sintetizar aquilo que a pessoa está sentindo ou vivenciando naquele momento, ou aquilo que ela está pesquisando. Então, essa qualificação ajuda não só na interconvivência, na convivência diária, como a própria pessoa a qualificar a sua reciclagem. Né? Uma das coisas mais difíceis que tem no processo são os verbos, porque eles movimentam as ações. Né? Sim. Então, a própria tradução disso é problemática. Por exemplo, tem uma frase aqui, hoje no dicionário, que diz o seguinte: há milhares de consciências que querem viver aqui para aprontar. Não falou nada, mais nada, só isso. Verbo intransitivo. É um problemão. É intransitivo. É um problemão. Então, arranjar esse verbo em cima do lance é muito difícil. Saber escolher, né? Então, só com um repertório grande que a gente consegue fazer essa seleção. Não se explica mais nada, não precisa falar mais nada, só isso aí já disse tudo. É isso mesmo. Vocês estão aqui para aprontar? Aprontar pro Edson. E não aprontar só. Pedro. Pois não. Aqui na página 2, na Principiologia, penúltima linha, a importância das palavras no princípio do autorrevezamento existencial. Você pode comentar um pouco? Sim. E aí eu vou até pegar um gancho que a gente colocou aqui na fatologia, a mega importância das palavras, né? Se a gente for avaliar o processo evolutivo, a dependência das palavras é muito grande, porque as palavras podem sintetizar e podem, vamos dizer assim, ajudar na nossa evolução e podem também atravancar a evolução. Determinados livros que nós escrevemos no passado, a gente pode ter interpretações em função disso, ou pode ter, por outro lado, libertações, né? Pode estar mais liberto em função do uso de determinadas palavras. Eu estava vendo um exemplo que a pessoa fala assim, as 3 palavras clássicas, que é eu te amo, elas podem ajudar muito num determinado casal, mas se for utilizada por uma pessoa que já é casada, por exemplo, pode dar morte, pode atravancar a evolução de outras pessoas. Então, dependendo do contexto, isso pode ajudar para um lado ou prejudicar pelo outro. Então, respondendo agora mais claramente a sua pergunta, e tem relação com isso que o professor Valdo comentou, saber, vamos dizer assim, selecionar, escolher e priorizar os assuntos que nós vamos estudar e deixar escrito, vai nos ajudar muito no processo de auto-revezamento. Por exemplo, aquilo que a gente já tem know-how, aquilo que a gente já tem experiência, aquilo que a gente superou, se a gente puder deixar isso escrito com as palavras certas, e aí entram muito das técnicas de entrelinhamento, de você falar para você mesmo, ao recuperar essas informações na próxima vida, isso vai ter um efeito muito sério de justamente evocação, de atualização, porque você já vai retomar dali aquela teoria, aquela verpom, aquela condição. Então há uma tendência da gente queimar mais etapas e andar mais rapidamente. Então eu vejo que na prática, quem tem dificuldade de escrever muitas vezes não se preocupa muito com essa seleção vocabular, mas depois, e aí entra a condição de revisão, a pessoa saber aceitar revisões e saber fazer revisões, muitas vezes vem essas sugestões de palavras mais adequadas que possam exprimir melhor aquela ideia, expressar melhor um determinado conceito, e aí a gente, vamos dizer assim, consegue maturar e amadurecer
seja um artigo, um livro, um verbete, seja lá o que for. Então essas palavras, elas podem, como a gente até comentou antes, sintetizar a evolutividade da própria pessoa. Você pega um livro, você consegue fazer ali um scanner e mais ou menos dizer como é essa pessoa, a lexicometria, fazer uma análise até certo ponto da personalidade daquela pessoa, daquela consciência, considerando que todo livro, todo artigo, toda manifestação é autobiográfica em algum percentual. Então foi mais ou menos nesse sentido que a gente colocou aqui, e além disso tem relação com o que a gente comentou antes também, de saber escolher as palavras também no discurso, né? Também ao fazer uma assistência, melhor abordagem, lembrando da psicologia do assistido, do momento em que a pessoa se encontra, você ter como falar da melhor maneira para acessar aquela pessoa, isso aí também tem um peso muito grande. Eu considero isso o confort, né, assistencial, de saber não só o que precisa falar, mas também como falar. Não sei se atendeu. Sim, dá para pensar daqui para frente e daqui para trás também, né? Na análise também das personalidades ou processos do nosso passado também. Exatamente. Analisando as tendências pessoais, nós podemos ter aí pelo menos um vislumbre, uma ideia, uma hipótese do que nós mexemos no passado, o que será que nós deixamos escrito, né? Tanto coisas às vezes positivas ou coisas que foram não tão salutares, não tão cosmoéticas às vezes. Então isso, seja o que for, ajuda a pessoa a entender e fazer análise da própria consciência, né? De como ela se manifestou naquela ocasião e o que ela pode pegar hoje para fazer, seja recomposição ou seja até caminhar mais para o processo da policarmalidade propriamente dita. Então a palavra ela é mais séria do que muitas vezes a gente pensa. Aliás, o professor Waldo já comentou isso, que o transmentor uma vez falou sobre isso para você, para dar mais importância às próprias palavras, né? Agora, as palavras a gente tem que saber usar e tem que saber evitar, né? O camarada chegou para mim e falou assim: ô Waldo, esse negócio de burril, do burral, de burroide, isso não está muito correto. Eu falei assim: eu acho que está. O que estaria, se você acha que está errado, eu te dou as dicas. É o burrel e o burrudo. Esse, por exemplo, eu não falei. Cada um faz o que pode. O burrel e o burrudo, vocês nunca viram falar ou escrever. Exatamente, entra dentro disso os cacófatos, né? Muitas vezes as pessoas não têm noção do que ela fala. Agora, muitos escritores utilizam ainda. Mas pega bem, soa bem, etc. Se faz a palavra. Não é fácil. Tem a ver com a sonoridade, exatamente. Pedro, aqui a Rosa, acho que dá tempo ainda, né? Pois não. No sinergismologia, o penúltimo sinergismo, você coloca o sinergismo etologismo e neologismo. Eu gostaria que você colocasse assim, a importância da ênfase na construção do neologismo, da etologia, né? Da palavra, sim, levando em consideração para construir uma nova palavra, um neologismo. Aqui é de mão dupla. A ideia é que muitas vezes uma determinada vivência que a pessoa tenha no laboratório pessoal, aquilo que ela é boa, que ela tem a verbação, dependendo do caso, ela vai precisar criar um termo novo para explicitar aquela ideia. Então, do comportamento natural, o Soval tem vários exemplos no dicionário, tem muito isso, que muitas vezes ele observa como que ele reage, como que ele se comporta, e ele vê que aquilo pode ser uma técnica, por exemplo, aquilo pode ser uma verpom. E aí ele batiza, né, entre aspas, ele dá um nome, ele nomeia essa realidade. Então os neologismos muitas vezes surgem daí. E inversamente também, determinadas ideias novas podem modificar os nossos comportamentos. Então muitas informações que nós adquirimos na conscienciologia acabam modificando o nosso jeito de ser. Não tem como mais você, ao tomar conhecimento de determinada realidade mais avançada, você continuar se manifestando muitas vezes de um modo anticosmoético ou de um modo não tão adequado, não tão assistencial. Então essa relação ela é de mão dupla. Tanto o modo como nós nos comportamos pode ser um modo totalmente novo, diferente, assistencial, e isso virá uma teoria, e aí se precisa dar um nome para isso, e o inverso também, que é o mais comum. Pedro,
Na página 3, antagonismologia, o antagonismo número 2. Antagonismo, ortoépia, solecismo. Pode explicar um pouquinho? Isso tem a ver também com o que o professor Waldo falou. Ortoépia é a pronúncia correta das palavras, tem a ver com a sonoridade, tem a ver com o processo de fonologia fonética, né? E o solecismo é o contrário. O solecismo, muitas vezes, é aquilo que é utilizado muito comumente no senso comum, pelo povão, mas que está errado pela língua culta. Então, normalmente são problemas de concordância. Então, quando a pessoa fala nós vai, certo? Nós vamos. E ela fala nós vai, isso é um tipo de solecismo. Quando se fala, por exemplo, Flamengo, em vez de Flamengo, o sobrancelha com M a mais. Então, eles chamam isso de plebeísmo, inclusive. É um modo muito comum do linguajar do povo, mas que é errado, é condenado. Na medicina, a Cris está lembrando aqui que muitas vezes o paciente chega para a gente com dor no estômago e você fala, o que houve? Ele falou, não, a ursa me pegou. Eu falei, mas que ursa? A ursa perfumada. Ursa perfumada, ele quer dizer que a úlcera perfurada, que ele está com dor no estômago. Então esse é um solecismo, porque ele ouviu o galo cantar, não sabe muito bem como. Você sabe daquela minha história, né? No meu consultório, e o meu enfermeiro viu isso. Chega a menina, está lá, a menina senta na minha frente, menina linda, tudo lá. Chega a mãe, fala assim, mas o que foi? Aí eu, está muda. Assim, mas que coisa, ela não fala? Aí eu falei, mas meu bem, como é que você chama? Aí ela falou, não está muda. Doutor, está muda, doutor, olha o estampe dela, como é que está enorme. Eu falei assim, isso aí nós vamos tratar. É o estômago, era barriguda, é estamuda. É o estômago, entende, grande. É estamuda. Eu passei por uma dessa também, a gente Agora, essa eu caí de 4. E atendendo aquele monte de gente, como é que eu ia entrar dentro? Eu atendi uma criança, a gente fazia atendimento multidisciplinar, e você tinha que chamar pelo cartão, no microfone, e as mães vinham com o neném de colo para a gente atender lá no crescimento e desenvolvimento. E o nome da criança era Letisgo Silva e Souza. Letisgo. Eu achei aquilo tão estranho. E falei com a menina da nutrição, mas olha esse nome, Letisgo, um bebê, Letisgo. Beleza. E tem várias entradas do ambulatório que sempre elas erravam, né? Que eram várias. Então, quando ela entrou, a mãe entrou com os meninos presos na saia e o menino no colo, uma baiana. Eu falei, Letisgo? Ela falou, doutor, não é Letisgo, é Let's Go. Eu falei assim, minha senhora, Let's Go? Ela falou, na televisão, veja, eles, Let's Go, Let's Go. E batizou o menino de Let's Go, escrito era Let's Go. Eu falei, Let's Go? Que é esse? Não deu para atender, nós ficamos rindo meia hora. Isso é a influência dos americanos, né? Mas olha, eu conto que eu acho que é brincadeira, mas isso foi fato real. Podia ter um U no final, né? Mas não tinha, era Letisgo. Podia ter um L, alguma coisa. E eu brinco com a Cris hoje, quando tem que ir embora, eu falo, Letisgo, vamos embora. Então tem muito disso, essas palavras inventadas. Estou lembrando um caso assim de uma paciente que entrou no psicólogo e disse, então, psicólico. Em vez de dizer psicólogo, falou psicólico. E aí? Psicólico. Agora, você tem que notar o seguinte, a diferença da coisa. A hora que a mulher falou, está muda, ela está falando português normal, lindo. Não falou tá muda, está muda. Eu estou pensando que ela está falando português de alto nível. O negócio é sério. Estamos mudos. Está mudo aí. Let's go, né? Só da gente ver quem é que está com está mudo aí. O da mulher, o da moça, da menina. Verminose. Agora, o processo é verminose. Fazer
mais uma pergunta. No sinergismo, eu vi que você colocou um sinergismo da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Então, eu gostaria, assim, esse efeito, digamos assim, de uma nova palavra, de uma verpom, enquanto ela é inter com outras palavras, enquanto ela é trans, que ela ultrapassa, né? Exatamente, a ideia é essa. A inter, ela considera outras abordagens, mas ela não vai além, ela não surge dali uma terceira via, uma terceira opção. Estou lembrando que o Sovaldo trouxe aqui um verbete do dicionário, que é a cronoverponologia. Então você vê, ele juntou a ideia da verpom com o processo da cronêmica, da cronologia, e trouxe a ideia de você aproveitar as verpons em cima do lance, não deixar passar, que é justamente uma terceira condição. Então essa transdisciplinaridade muitas vezes deve ser buscada e não é muito comum. Se bate muito na tecla da interdisciplinaridade, né? De você considerar outras visões, opiniões, ouvir os especialistas, mas isso não chega muito fora da Conscienciologia, não se avança muito no conhecimento nesse sentido, pelo menos até onde eu percebo, não é o que predomina. E aqui não, por outro lado, a gente tenta justamente fazer esse choque de informações, ideias, para gerar outras ideias mais avançadas. Muito bem. Obrigada. Vamos caminhar para os 500, tá certo? Obrigado. Nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 58 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 7 perguntas online e 25 votos presenciais. Os recados de hoje são do Everaldo sobre o curso CPC, a Rosa sobre o programa Verbetografia e o Albert sobre o curso Recim da Conscius. Olá pessoal, boa tarde. Eu estou aqui para reforçar o convite a todos para o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Esse curso, que vai acontecer em 2 módulos, ele tem como objetivo principal auxiliar os alunos quanto ao autoposicionamento da cosmoética a partir do CPC. E alguns dos tópicos que vão ser abordados: questão da autopensenidade favorecendo o código pessoal de cosmoética, a questão da integridade e da coerência pessoal e a utilização do CPC para se atingir a autodesperticidade. Tá? Esse curso vai acontecer em 2 módulos. O primeiro módulo vai ter início agora no dia 23 de março, uma sexta-feira, tá? Vai até domingo, e o segundo módulo entre o dia 25 a 27 de maio. É um curso com vagas limitadas, são apenas 20 alunos. A gente aguarda vocês lá. Maiores informações também vocês podem entrar em contato com a Secretaria do CAEC. Boa tarde a todos. Para vocês que querem participar do grupo, né, dos 500 neoverbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia, a gente está oferecendo o programa Verbetografia em EAD. Ele é totalmente à distância. Como é que é a estrutura desse programa? São 12 semanas de movimento, né? O programa como um todo. Ele começa com uma aula inaugural no dia 22 agora de março, de 19h30 até 21h30, onde a gente vai colocar a plataforma do curso, né? Como é que o curso funciona, como é que se utiliza a plataforma Moodle, como é que a gente vai liberando as aulas que já estão gravadas em vídeo, para que o participante, né, o candidato, né, a verbetógrafo, ele consiga adquirindo, né, o conhecimento da verbetografia. E a cada semana, toda quinta-feira, nesse mesmo horário, de 7h30 a 9h30 da noite, a gente faz uma aula online para que eles possam tirar todas as dúvidas que porventura tenham tido, não só no estudo, na leitura do material que a gente disponibiliza também escrito, como também na sua própria prática de escrita. Então a gente trabalha online. Para aquelas pessoas que não estão disponíveis nesse horário, de quinta-feira, de 7h30 até as 9h30 da noite, qual é a solução que a gente encontrou? A pessoa manda as perguntas das dúvidas ou sugestões ou produção pessoal para a nossa avaliação por e-mail. A gente responde oralmente nessa aula. Essa aula é disponibilizada depois para a pessoa assistir ou baixar essa aula até para ficar com ela.
e então ela vai assistir a resposta daquela dúvida dela posterior àquele momento. Então, não é impedimento fazer o programa de Vervetografia aquela pessoa que não tem esse horário de quinta-feira à noite disponível. As outras aulas gravadas, elas ficam disponíveis até para você baixar para o teu computador, para o teu pendrive, durante todo o programa. Então, assim, a gente convida todos para participar desse projeto, né, que é dos 500 neovervetógrafos, com essa facilidade agora desse programa Vervetografia, totalmente à distância, online, enfim, possibilitando que todos, mesmo residentes de Foz do Iguaçu, consigam fazer o seu verbete pessoal e encaminhar para a enciclopédia da Conscienciologia. Nós esperamos todos vocês. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Quem ainda não respondeu o conscienciograma, a gente convida a participar do curso Recim 1, que começa amanhã, dia 8 de março. Esse curso dura 6 meses e tem aulas semanais. Serão às quinta-feiras, de 19h30 às 22 horas. E de lambuja a pessoa ainda pode passar por alguns com 5 cobaias aí nesse período de 6 meses. E maiores informações e inscrições aqui na recepção do CEEC. Obrigado. E amanhã teremos o verbete Neovalor, a especialidade Autoevoluciologia, autora professora Dulce Dal. Obrigado pela sua presença e até amanhã.